Olá, amigos do canal Fatos e Cultura. Estamos aqui em São José do Mipibu para rememorarmos a revolução ocorrida há 205 anos atrás, que foi a Revolução de 1817. Saber seus desdobramentos, o que foi a participação do Rio Grande do Norte e o que São José do Mipibu tem a ver com isso. Estou aqui com meus irmãos Augusto Maranhão, Anso Tavares de Lira e Afrânio, que é o venerável mestre da loja São José número 14. Quero desejar uma boa tarde a Augusto, a Afrânio, a você, Cassimiro, que conduz esse canal com tanta boa vontade de mostrar a história do Rio Grande do Norte ao público que se interessa por essa história. Agradecer ao irmão Afrânio por ter nos acolhido aqui na loja maçônica São José do Mipibu número 14 e sempre agradecer a presença de Augusto, trazendo toda a sua sapiência para as nossas conversas, esse grande bate-papo que nós vamos ter agora de tarde sobre a Revolução de 1817 em São José do Mipibu e, consequentemente, as homenagens que São José do Mipibu deve fazer a esse momento histórico que foi a Revolução de 1817 no Rio Grande do Norte e no Nordeste. Irmão Augusto, sobre a Revolução, para ter início, teve alguma coisa que aconteceu até que chegasse a essa ebulição? Boa tarde, amigos do canal Fatos e Cultura, irmão Anderson, Afrânio, a você, Cassimiro, que luta desenvolvendo a nossa cultura, a nossa história. A Revolução de 1817 representa 300 anos do domínio português. A gente já estava cansado. Em 1710, Olinda tentou já fazer a República, onde Bernardo Vieira se torou, né? Na verdade, foi ele e o filho dele foram deportados para a prisão do Limoeiro, lá em Portugal, e morreu pai e filho lá. O nosso querido Bernardo Vieira, que até pouco tempo era vendido aqui em Natal. Então a gente já vinha, né, cansando das derramas, das cobranças dos impostos, e havia necessidade, o Nordeste, por ser o caminho natural da Europa, né? O cara não tinha aqueles voos transatlânticos de hoje. Ele tinha que parar em Pernambuco, tinha que parar no Nordeste para se abastecer de água, de víveres e continuar a viagem. Raramente teria uma viagem, né? Europa, Salvador, Rio. Tinha que sempre passar em Pernambuco. Então Pernambuco era o centro, o Seminário de Olinda era o centro de abolição histórica, cultural. Veio a Revolução Francesa, o mundo, a América Latina toda em efervescência com as libertações dos espanhóis a partir de 1810, 1811, né? Simão Bolívar, Abreu e Lima. Então tudo isso já contribuía. E a maçonaria, que eram, digamos, os pensantes da época, as pessoas mais cultas, mais desenvolvidas, todos eram maçons. Havia uma confluência naquela... Então, isso foi desenvolvendo as ideias e chegou o dia de se passar isso da ideia para o campo propriamente dito, né? Então, isso ocorreu em 1817, em março, né? Isso. Em março de 1817. Explodiu em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e um pedaço do Ceará que ainda há umas dúvidas, né? Tentam até na bandeira pernambucana tirar o Rio Grande do Norte e colocar o Ceará, mas não, ali é o Rio Grande do Norte. Então, é isso. A Revolução chegou, a famosa Revolução Republicana, a independência desse estado do junco da coroa portuguesa, né? Então, aí começou a desenvolver. Então, essas são minhas palavras iniciais para a gente debater. E aqui, como disse o professor irmão Anderson, São José de suma importância. E foi aqui que um dos líderes da Revolução pernoitou para ir tomar Natal, aqui no Engenho Belém, pertinho. Pois é isso, Cassimiro. Acho que o bate-papo aqui é interessante. Nós precisamos, o Potiguar precisa acordar para resgatar essa história e seu canal faz essa contribuição.
irmão Casimiro. Agora é interessante que nós estamos falando de algo que pouca gente no Rio Grande do Norte sabe, até mesmo aqui do próprio São José do Mipibu. Não por questão de, infelizmente, foram pouco repassados para eles. Infelizmente, parte importante da nossa história acaba sendo esquecida, né? E a gente está, de uma certa forma, uma forma de semear, uma forma de contribuir para que seja evidenciada a participação de São José. Meu irmão Afrânio, a maçonaria teve uma participação muito interessante nessa revolução, né? É verdade, meus irmãos. Vocês já deram o pontapé inicial, inclusive nossos irmãos aqui, que estão falando, são todos nossos irmãos, né? Que hoje, agora, neste momento, estão sendo sediados, neste momento, esse grande bate-papo. Isso aqui é uma aula de história muito importante, que no momento a loja São José, número 14, está oferecendo a vocês, que vão ter acesso logo mais, né? No canal Fatos e Cultura do nosso irmão Casimiro, e vocês vão acompanhar, na realidade, esse projeto espetacular, idealizado, meu irmão, oh meu Deus, que coisa linda, pelo nosso irmão Casimiro, apoiado pelo nosso irmão Augusto Maranhão, nosso irmão Anderson, historiador. Meus irmãos, é importante. Isso é para ser mostrado em grandes televisões. Não é para ficar simplesmente no teu canal. O teu canal é que está dando um furo de reportagem, é espetacular. E a maçonaria está ganhando muito com isso. E muita gente precisa saber o que é maçonaria. A internet fica falando, e vocês, infelizmente, algumas pessoas, né, que não têm uma oportunidade de estudar realmente o que é a maçonaria, os vultos históricos, a própria história, na verdade, e nós estamos tentando hoje aqui, através desses grandes e nobres irmãos, cheios de cultura, estamos tentando hoje, neste momento, alertar vocês, a cidade de São José do Mipibu, né, e a maçonaria, na realidade, prestando esse grande serviço, né, e que vocês fiquem atentos no que vai acontecer agora com a divulgação de muitas coisas, e inclusive o projeto do nosso irmão Casimiro em trazermos, construirmos o nosso monumento a este momento tão importante da Revolução de 1817. Eles agora vão continuar com a palavra e vocês vão escutar, porque inclusive, já eu como venerável atual, né, já enviei o ofício, né, ao prefeito, né, a vereadora Verônica, que vai ficar como propulsora do projeto, né? Inclusive eles se comprometeram a fazer isso, né? E só tem a cidade de São José do Mipibu, os estudantes, os verdadeiros professores, né? Abrir o caminho para abrir a mente, encher de conhecimento esses jovens que estão precisando, na realidade, de verdadeiros professores. Essa arte nobre, porque todas as profissões que existem são nobres, mas a mais nobre de todas elas é a de professor, porque todos eles passam pelas mãos de um professor. Muito então bem. aqui tem 3 professores, e hoje nós vamos aprender muito com eles. Um quarto é você também. Nós temos de aprender muito com o senhor, viu? É agora interessante que o irmão Augusto, ele acabou de falar de uma coisa interessante, né? Que a efervescência acontecendo em Pernambuco, especialmente no seminário de Olinda, onde Padre Miguelinho, né, que fez parte da Revolução, foi um dos líderes, né? Ele proferiu até a aula inaugural, né, do seminário de Olinda, né, que foi instituído pelo bispo Azeredo Coutinho. Irmão, antes, fala um pouquinho sobre o início da Revolução, como foi que chegou aqui no Rio Grande do Norte. A Revolução de 1817, ela chega no Rio Grande do Norte exatamente através dos irmãos maçons que frequentavam a maçonaria em Pernambuco, e nós sabemos que a maçonaria, muitos dos irmãos de Pernambuco estavam inclusive presentes lá ainda no tempo da Revolução Francesa, e que trazem da Europa para o Nordeste brasileiro os ideais revolucionários e liberais. Um desses irmãos foi o doutor Arruda Câmara, Manuel de Arruda Câmara. Ele era discípulo de Lavoisier, e ele, quando retorna pós-Revolução Francesa, ele inicia, através do Aerópago, se não me falha a memória, de També, essas reuniões, e dessas reuniões surgem as primeiras lojas maçônicas de Pernambuco, e muitos potiguares, muitos rio-grandenses do norte, a exemplo de André de Albuquerque Maranhão, eram filiados a essas lojas em Pernambuco.
Então, os revolucionários potiguares, eles vão beber dos ideais liberais nas lojas maçônicas pernambucanas, né? Então, eles trazem esses ideais para cá e tentam, juntamente com os padres que já receberam esses ideais revolucionários no seminário da Prainha, no seminário de Olinda, perdão, através também de outros padres que tiveram contatos com remanescentes da Revolução Francesa. Então são dois pontos fundamentais para se entender como os ideais liberais chegam ao Rio Grande do Norte e ao Nordeste. O seminário de Olinda e as lojas maçônicas, né? Tanto que aqui nós vamos ter André de Albuquerque, mas um dos mentores de André de Albuquerque, podemos dizer, era o vigário Damasceno de Goianinha, né? Padre Damasceno. Padre Damasceno. E chegou a ser pároco aqui, não é isso? Pároco em São José do Mipibu também. Exato. Agora é interessante que você falou aqui de André de Albuquerque, Maranhão, mas 16 anos antes teve uma conspiração, né, lá chamada Conspiração Suassuna, né? Então mostra que está sendo desenhado, né, essa revolução até chegar ao ápice, já vinha desde sempre, né? A Conspiração Suassuna, lá no engenho Suassuna, né, do coronel Suassuna, dentre outros vultos, né, da época. Sim. E interessante que, salvo engano, André de Albuquerque, José Alves Quental chegou a ser implicados também na devassa, não é isso? Na devassa que foi feita em relação ao plano dos Suassunas, né? Uhum. Eles foram arrolados, né, como frequentadores desses momentos de reuniões. E acho que Antônio Germano também. Antônio Germano também foi implicado. O capitão Antônio Germano está citando aqui os três, porque mais tarde os três voltariam a se encontrar e teriam destinos diferentes. Irmão Augusto, aqui no Rio Grande do Norte, no período da Revolução, tiveram duas academias, né, como eles chamavam as lojas maçônicas antigamente, né? Aqui em São José do Mipibu, e outra que funcionava no Engenho Belém, não é isso? E outra em Goianinha, né? Eu acho que é no Engenho Estrela, né? Pode falar um pouquinho sobre... Porque isso aqui era o caminho de Recife, o caminho digamos assim, da metrópole. Passavam por aqui. Tudo isso. Então, aí via o descanso, aí as noitadas, as conversas, as divulgações dos ideais libertários franceses, liberdade, igualdade, fraternidade, que são os ideais maçônicos. Então isso foi tudo arranchando adeptos. Goianinha, primeiro, depois São José. E nesse contexto todo, né, aí entra aí os conselhos de mãe, da mãe de Andrezinho de Albuquerque. Meu filho, não vá não, você já... Não se meta nesse emprestado. Você tem tanta coisa para administrar, você é o cara o coronel de milícia, tem seu exército próprio. O mais rico da capitania. Mais rico da capitania, tem seus bois, suas terras, suas canas, tem seu povo. Você vai se preocupar com esse negócio de república contra, né, o império, né? Uhum. Então aí... Só que Andrezinho, pelos seus ímpetos dos 40 anos, que ele diz que 40 anos é a idade do lobo, né? Quando o cara está na plenitude de suas ações, é os 40 anos, né? Que passou da juventude, aos 40 o cara está no ponto. Foi exatamente aí que aconteceu esse ponto, ele disse, não, eu tenho que dar minha contribuição. Foi quando, inclusive, o governador, que era maçom também, José Inácio Borges, né? Foi ao encontro dele pedir para que ele, não, me deixa isso de lá, deixa Pernambuco para lá, não sei o quê. E ele não prendeu o governador. Não foi isso? Ele sai de Cunhaú e vem pernoitar no Engenho Belém. Aqui pertinho, do primo José Luiz. Que ainda está hoje aqui. E entram com sua cavalaria, com seus milicianos em Natal para dizer que Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do Ceará iriam ser uma confederação, ia ser uma unidade de república única, como estava acontecendo nas repúblicas espanholas, né? O vice-reino de Espanha. Por aí, sabe? Eu acho que foi uma ousadia que lhe custou muito caro. Anderson,
na madrugada do dia 27, né? Do dia 24 para o dia 25, né? No dia anterior, José Inácio Borges, né? Que era o governador da capitania do Rio Grande do Norte, né? Do Rio Grande, né? Aí vai para Cunhaú. Tem um encontro secreto, né? Com os dois, então se é reunido os dois homens mais poderosos do Rio Grande do Norte, né? Que é André de Albuquerque Maranhão, com o governador José Inácio Borges. E de lá ele sai e vem pernoitar. Isso tem um detalhe, que saiu ele e o secretário. Isso. E vem pernoitar onde? Pois é. Em Em Engenho Belém. De propriedade de... Luiz de Albuquerque Maranhão, primo de Andrezinho de Cunhaú. Na madrugada acontece o quê? Na madrugada acontece que o padre Vigário de Goianinha vai bater em Cunhaú. Mas Andrezinho, como é que você deixou pode? me Você escapar? deixou me escapar. Você tem que ir a São José do Mipibu, prender ele, aproveitar, porque senão a pátria um dia irá desonrar o seu nome, quando formos vitoriosos. Que você tem tudo nas mãos e não prendeu o homem. O tal da corda, né? Aí André sai com 400 homens de Cunhaú, marchando devagarzinho até chegar no Engenho Belém, que hoje é uma fazenda ainda em São José do Mipibu. E nesse Engenho Belém ele dá voz de prisão, até Câmara Cascudo fala de uma forma teatral, né? Não há resistência por parte de José Inácio Borges. E ele então é enviado, só espera a mulher chegar de Natal e são enviados presos para Pernambuco. Andrezinho no outro dia vem com os primos, tanto paraibanos, João de Albuquerque Maranhão, Luiz de Albuquerque Maranhão, Andrezinho, que era o capitão Mó de Vila Flor e Areis, e eles vêm num ato importantíssimo, e a gente pode até considerar São José do Mipibu nesse momento como a capital do Rio Grande do Norte republicano, porque foi aqui que se instala o governo, se toma o governo, né, através da figura do governador, José Inácio Borges, e Andrezinho assume. E é daqui que eles pedem os primeiros ofícios, dizendo: você vai ser secretário disso, você da Joaquim José do Rego Barros, Antônio Germano vai ser da cavalaria, chefe da cavalaria, enfim. Ele destina os primeiros atos governamentais em São José do Mipibu. E do Engenho Belém, eles vêm cedo da manhã para frente da matriz, que ainda está aqui hoje, existe. E em frente da matriz eles fazem uma proclamação ao povo de São José, retiram as insígnias reais e rasgam os diplomas. Isso é um ato importantíssimo que a gente precisa destacar. E foi aqui, na praça pública em São José do Mipibu, esse ato. A matriz da testemunha ocular disso. A matriz testemunha. E aí, desde então, ele declara que estão rasgados ali os laços que os uniam a Portugal, que não deveriam mais obediência a Portugal porque eles estavam renunciando às insígnias reais. Que insígnias eram essas? A Ordem de Cristo, todos eram comendadores da Ordem de Cristo, e a Ordem de São Bento de Avis. Eles jogam essas insígnias no chão e rasgam os diplomas. E então o grupo segue para Natal. E esse grupo era formado por quem? Basicamente por negros e indígenas, que deviam favores lá aos Albuquerque Maranhão, porque viviam, né, em terras comandadas por eles. Então eram cerca de 400 homens, eles seguem então de São José do Mipibu para Natal, para tomar o poder central, já que Natal era a capital do Rio Grande, da capitania do Rio Grande. Olha só, meus amigos, a grandeza do que a gente está falando aqui. Isso em pleno governo Dom João VI. Dom João VI. Isso. Na época era o príncipe regente, né? Isso. Olha só a grandeza. O São José do Mipibu, ele foi a primeira capital republicana do Rio Grande do Norte. É um fato, como a gente está batendo a mesma tecla, é um fato que infelizmente pouca gente sabe disso aí e dá o devido valor. E estamos aqui, né, com os amigos para resgatar essa história, né? Agora é interessante que aqui ficaram mais ou menos uns 3 dias, não foi, Anderson? Uns 3 dias. Uns 3 dias aqui, expedindo ordens governamentais, e daqui saíram marchando para a tomada da capital, não é isso? Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Chegando lá, como foi que aconteceu? Houve resistência? Houve nenhuma resistência. Segundo os cronistas, né, não houve nenhuma resistência. Eles entraram e tomaram o poder da forma mais branda possível. Inclusive as pessoas que esperavam, alguns da elite, já dando vivas à República,
Viva a República! Viva a Viva República. André! Saudaram André de Albuquerque através de um Tedeum na igreja Matriz Nossa Senhora da Apresentação. É um dos primeiros atos de Andrezinho, é assistir à missa, né, que é o Tedeum, Laudemos, na igreja Matriz, em comemoração à vitória, sem derramamento de sangue. E os primeiros atos é mandar o coronel Joaquim José do Rego Barros, senhor do Engenho Ferreiro Torto, para arriar a bandeira real da Câmara Municipal de Extremóis e levantar a bandeira branca da Revolução. Observem que a bandeira do Rio Grande do Norte, republicano, sob o comando de André de Albuquerque Maranhão de Cunhaú, é a bandeira branca. Então, na praça que hoje leva o nome André de Albuquerque, no centro da cidade de Natal, se ergue uma imensa bandeira branca, símbolo de seu governo, e de um governo que nasce sob o signo da paz. Muito bem. Porque não houve derramamento de sangue, né? Ele consegue instalar um governo sem derramamento de sangue, fato único nas crônicas dessa época. Porque Paraíba teve derramamento de sangue, Pernambuco muito derramamento de sangue, mas aqui conseguimos que a República fosse feita sob o signo da paz. Agora é interessante que quando teve a tomada de Natal, depois eles mandaram, outros locais aderiram aqui no Rio Grande do Norte. Como foi dito, o primeiro lugar foi Extremóis, né? O coronel Joaquim José do Rego Barros vai arriar a bandeira real e levantar a bandeira branca do governo de Andrezinho. E existem documentos de Andrezinho já enviando pessoas para a região de Apodi e para o próprio Ceará. Uma força é mandada por André de Albuquerque para ajudar a tomar o Ceará. É por isso que quando há contra-revolução ele está com poucos soldados. Ele é pego de surpresa, porque o pessoal já tinha saído uma parte para a região oeste hoje do estado e consequentemente depois para o Ceará. Ele teve esse cuidado de enviar, né, esses emissários para apresentarem a República. Interessante o que o Anderson está falando, desses emissários, para conseguir o reconhecimento de república, que em Pernambuco mandaram até o famoso Gervásio Pires, eu acho, aos Estados Unidos receber o reconhecimento americano que aquilo era uma república. E com uma mala de dinheiro para comprar Armamento, armas e né? treinar homens para vir ajudar na resistência. O Escabugá também participou. Cabungá, também. exato. Tinha também Hipólito José da Costa lá né? Isso. Junto com o Domingos José Martins, né? Ô Anderson, você, Martins, aqui, teve alguma... Teve. Chegou a revolução por lá? Teve chegada emissários em Martins. Martins é longe, viu? Martins e Apodi. E Apodi, E Porto né? Alegre Tiveram também. Porto Alegre também, Isso. bem lembrado. Ó, meus amigos de Porto Alegre, Martins e Apodi, vai chegar o que vocês fizeram, o que a cidade, vocês terem orgulho, o que a cidade fizeram após a Revolução aqui no Rio Grande, aqui na capital. Agora é interessante que mandaram os emissários, né? E tem um detalhe, será que esses revolucionários, eles tinham uma mentalidade republicana, só liberal, ou tinham um pouco de bonapartismo? A questão do bonapartismo é uma questão latente, realmente. Nos ideais revolucionários existem correntes historiográficas que seguem esse raciocínio de que a Revolução teria um acordo para libertar Napoleão Bonaparte, né? Ele estava na ilha de Elba, era? Na ilha de Elba, exilado. Santa Helena, né? Santa Helena. Santa Helena. Isso. Santa Helena. Em Elba ele morreu. Na ilha de Santa Helena, e existia esse acordo de franceses virem para o Rio Grande do Norte, daqui seguirem para a ilha, libertarem Napoleão e ele viria Pra cá. para o Rio Grande do Norte. Né? Rapaz, os cabas eram doidos mesmo. É. Os cabas tinham... E estratégicos, né? Planos estratégicos que Exato. têm realmente sentido. Tem. Exato. Tem lógica. Então, Que, inclusive, como eles são remanescentes, né, da conspiração Suassuna, eles também eram bonapartistas, né? Os conspiradores, né? Perfeito. Aí, a Revolução estabelecida no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, né? Foi lá o José Martiniano, né? Filho de Bárbara de Alencar, né?
foi para o Ceará, né? Fundaram a República do Cato, né? Que durou só 9 dias. Emissários para vários países, né? Inclusive chegaram a tomar até Fernando Noronha, né? Também. Aí começou agora a fase da derrocada, né? Aí como foi que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte? A derrocada ela começa, é bom relembrarmos, através do bloqueio que o governador da Bahia faz em relação a Pernambuco. Pernambuco ela fica cercada por um bloqueio de mar, então não entrava nada. Rapidamente a comida começou a ficar escassa na capitania de Pernambuco, que só podia se socorrer da Paraíba e do Rio Grande do Norte e até mesmo do Ceará. E é nesse contexto contra-revolucionário que a Bahia faz em relação a Pernambuco, que o Rio Grande do Norte vai cair também com seu governo. Porque o próprio André, ele vai ser traído pelas pessoas que vão compor o governo dele. Essas pessoas vão traí-lo, vão fazer as coisas com muita má vontade com relação a ele. E o Antônio Germano Cavalcante de Albuquerque, que ainda era parente de Andrezinho, ele vai ser uma peça fundamental em toda essa história. Nessa traição. Porque ele vai ser uma peça fundamental na traição do primo, que vai ser pego ali covardemente, de surpresa, despachando no palácio que existia na Antes de Praça você de Albuquerque. concluir, tem um negócio que o sinal da traição era a badalada do sino da matriz. Augusto e meus irmãos, é bom que nós relembremos o seguinte: hoje em dia o nosso meio de comunicação é isso aqui, é o celular, né? Mas na época deles, lá nós estamos falando do Rio Grande do Norte, capitania, era o sino. O sino, durante muito tempo, existiam toques específicos para cada ato religioso. Morria um anjinho, era um tipo de toque. Uma moça solteira, era um outro tipo. Uma senhora viúva. Então, a comunicação se dava através do sino da igreja. Nessa época, o som convencionado foi o som de invasão, o som de batalha, que era o som que a igreja, a pessoa que tomava conta do sino, faria caso o Rio Potengi fosse invadido. Então tinha um som específico para se tocar o sino e a Natal fazia a resistência. Foi esse o som convencionado para dizer, é agora. Atacar André de Albuquerque. Atacar André de Albuquerque em Palácio. Então tá André, e se não me engano, o vigário de Natal, despachando, e os contra-revolucionários, inclusive tendo à frente José Alexandre Gomes de Melo, que era fundador da família Seabra de Melo aqui em Nísia Floresta. Eles se reúnem na casa de um sapateiro, se não me engano, me falha a memória agora do nome, e saem para a contra-revolução, que foi prender André, que estava desguarnecido por conta de boa parte dos soldados que tinham ido para o Ceará. E aí ele é traiçoeiramente preso, ferido, a covardia por baixo da mesa, com um espadim, e tem lá um ferimento que projeta seu intestino para fora, suas vísceras para fora, e vai ser jogado do primeiro andar que existia do prédio. Recebe toda a sorte de impropérios, de morra a liberdade e viva é o rei Dom João. E nesse espírito de coisas ele é levado para a prisão mais imunda da Fortaleza dos Reis Magos. E lá vai falecer pedindo água, Uma pessoa, um soldado vai se compadecer dele, Joaquim de Oliveira, se não me engano, se compadece e traz um pouco de água para ele. E há um fato interessantíssimo, que quando ele pede um travesseiro, isso se esvai em sangue, É bom destacar isso, que não foi feito nenhum tipo de curativo nele. Ele pede um travesseiro e o comandante da fortaleza diz: leva uma pedra para esse pedreiro livre, ou seja, para esse maçom. E aí é levado uma pedra para ele repousar a cabeça. Rapaz, isso. Só que esse mesmo soldado que deu água a ele prepara uma esteira de piripiri, arruma direitinho e leva na calada da noite e coloca para ele descansar a cabeça. E é sobre essa esteira que ele vem falecer e depois vai ser envolto
a ser levado para Natal, ser sepultado na matriz Nossa Senhora da Apresentação. Agora, irmão Augusto, tira aqui uma dúvida. Durante esse lapso temporal de André de Albuquerque agonizando até seu falecimento, houve o funeral macabro dele, Augusto, até chegar a seu repouso? Como disse Anderson, ele ficou envolto nessa esteira de piripiri, que foi o seu ataúde. Né? Ele veio nos braços de soldados, envolto dessa esteira. Quando passa ali na igreja das Virgens, na Rua das Virgens, uma senhora chamada Ritinha Coelho, com a bravura da mulher, eu fico arrepiado um negócio desse, rapaz. Interrompe o cortejo, para e o cobre, né? Sendo levado a ferro, né? Puxa Arrastado vida. pelo... E não aceita aquele ato desumano, né? Com o cadáver de André de Albuquerque, como disse Brintão, recebendo todos os insultos, né? Tudo. E ela interrompe com coragem, cala e põe uma coberta nele, que é onde ele vai ser enterrado do lado de fora da igreja. Agora, quando teve essa tragédia, houve mais uma tragédia familiar na família dos Albuquerque Maranhão? Sim. A senhora mãe dele, que tanto o aconselhou, acho que é Josefa, né? Dona Josefa de Albuquerque Maranhão, que disse: meu filho, não vá na onda dos padres, isso não é para você, venha cuidar do engenho. Que o engenho foi... Os Albuquerque Maranhão foram massacrados. O engenho foi destruído, tomado. Ela, quando sabe da morte dele, ela falece. Também. Aí como diz, além do coice queda, né? Além de queda coice, né? Uhum. E nesse íntere, os contra-revolucionários, eles já estavam na direção de tomar Cunhaú e prender toda a família Albuquerque Maranhão. E o que acontece? Aparece a força de uma mulher na família, Luzia Antônia de Albuquerque Maranhão, irmã de Andrezinho, que Câmara Cascudo diz ser o homem da família, inclusive. Ela que teve o marido preso, o irmão preso e morto, né? Ela então assume a direção da propriedade e ela diz rapidamente: vamos sepultar em cova até rasa, não deu tempo nem cavar a cova da mãe direito. Enterraram rapidamente, sem cerimônia alguma, e se retiraram para o engenho Miriri, na Paraíba, né? Que era do primo, né? Do primo João de Albuquerque Maranhão, que também foi preso. E aí eles tiveram essa saída estratégica, mas mantiveram o engenho. E voltando ainda à questão do cortejo de Andrezinho, depois que ele sai da ribeira, das mãos de Ritinha Coelho, que observem bem, é uma mulher que vai parar uma escolta real em nome del rei, Dom João, que carrega um criminoso de lesa majestade. Era o maior crime que existia nos códigos filipinos, manuelinos, era o crime de lesa majestade. E essa mulher teve a hombridade, a coragem de parar a escolta e cobri-lo, né, devidamente, que ele vinha nu. E ele, quando então chega diante da matriz Nossa Senhora da Apresentação, o João Álvares de Quental, que teria sido um dos amigos dele lá no passado, vai num gesto desumano, sobe em cima do cadáver e com as esporas vai bater no corpo, ainda cortando mais o corpo do morto, né? Que covardia, vilipendiou o corpo. Vilipendiou o corpo de Então Andrezinho. quer dizer que os dois amigos dele de outrora, durante a devassa da revolução, da conspiração de Suassuna em 1801, né, 16 anos antes, foram um dos que traíram ele, inclusive um vilipendiou, o outro ajudou a tomar o poder, não é isso? Ajudou a tomar o poder. E por conta disso, todos os dois receberam honrarias do governo de Portugal, comendas. Interessante. Que era né? isso que eles queriam. E quem foi que deu a cutilada em André de Albuquerque, tá lembrado antes? Olha, Foi o Zé Leite Pinho mesmo que fez isso? Ele sim, ele tirou onda que foi ele, né? Mas dizem que foi um alferes ou Mas teve a recompensa, né? Que um descendente de André de Albuquerque, né? Um parente, né? isso. Essa é uma história boa também. Isso, daí é história Dendé de fantástica. Arco Verde, né? Vamos chegar nela, vá com calma. Vamos chegar, né? Vamos fugir muito não. São muitos assuntos, meu. Ainda Muito tem muita assunto. pólvora pra queimar. Um melhor do que o outro aqui. Esse coronel Leite do Pinho, né? Contou pra todo mundo que foi ele, que foi Se que gabando. Sou invocadão. era o brabão.
Que registrou em cartório. Foi exatamente. Aqui o cavalo dele era um cavalo do Zorro. Se você atirasse nele, o cavalo pulava assim de lado, não pegava nele. Tem essas histórias, nem bala de prata. O professor Alcides conta isso. É, que ele carregava um santo lenho, né? Isso. E que enquanto ele tivesse com santo lenho, só bala de prata mataria ele, ou faca de prata, enfim. Tem essas lendas, né? Essas lendas. Aí depois achou, né? Que Aí aparece Dendê Arco Verde, pelos idos já. Isso a gente tá falando de 17. Dendê chega pelos idos de 30, né? Que estava na Europa farreando, não foi nem estudando, né? Gastou todo o dinheiro com farra lá, não voltou com diploma nenhum. ele era um rapaz bom, né? Um rapaz fino trato, né? Diz a lenda, né? Diz que era o maior nocebo dos Maranhão. Aí pronto, chegou, já tava com aquilo ali, gostava do parente. Não, vou vingar. Não é isso? Como foi essa vingança, Anderson? A vingança é quando ele chega, que ele pergunta pelo tio, né? Era muito ligado ao tio, e contam a ele o que se passou. E aí então ele chama um negro e um caboclo e diz: eu não quero saber quem foi o assassino, eu quero saber quem colocou galão e recebeu comenda pela morte do meu tio. E a pessoa indicada foi Leite do Pinho, que registrou em cartório que foi ele quem matou, quando não foi. A gente sabe que não foi, mas ele registrou na pabulagem dele, lascou-se, né? Porque aí... Leite do Pinho morava tirou em na frente nota. ao prédio do Felipe Camarão ali, numa daquelas casas de esquina ali. Isso. No prédio da Tava prefeitura. na varanda, dando um ali, cochilo, relaxando. Tava na varanda, botou uma esteira e Uma ficou... sexta-feira santa, Uma sexta-feira foi santa. depois da procissão. Colocou brincando com o neto. E quem era esse netinho que ele estava brincando na hora? O futuro Vicente Inácio Pereira, primeiro norte-rio-grandense a se formar em medicina, de Ceará-Mirim, né? História espetacular. Ele estava brincando com esse netinho, os dois assassinos já numa mata próxima, observando todo o movimento, desde a procissão que ele foi, né? E aí ele manda os escravos levarem a criança para dentro de casa e rapidamente os dois surgem sobre ele, começa uma luta, Ele os disse que era um três homem brigam, bizarrão, né? diz que era um homem forte e alto, e ele ainda consegue se debater com os dois assassinos, mas um deles consegue cravar o punhal de prata nele, e o outro, se não me falha a memória, arranca o dedo dele com uma dentada para levar o anel. Para dizer, não, tá aqui, foi ele mesmo que a gente matou. É porque Dendê diz, traga a orelha dele. Traga a orelha dele, exato. Aí levou o dedo. É. Um anel. E aí, quando eles retornam para Cunhaú, há aquela famosa conversa de Dendê Arco Verde, né? De que ele tinha prometido que se eles fizessem serviço, eles iam viver... Jamais fizeriam de nada. De nada, iam viver de sombra e água fresca. E eles foram nessa esperança, né? Quando volta, ele manda empalhar o caboclo numa mata próxima, que até hoje o povo diz que é assombrado, lá em Canguaretama. E o negro ele enterra Planta um coqueiro, né? de cabeça para baixo e planta um coqueiro em cima. Um cara malvado, viu? É. Agora, voltando um pouquinho à queda da Revolução aqui em Natal. Houve foco de resistência no Oeste, não é isso? Houve um apodio. Passaram quantos dias? Uns 9, não foi? Mais ou menos? Resistiram? Mais ou menos, os 9 dias resistindo. Olhem só, meus amigos. No Alto Oeste, Apodi, Porto Alegre e Martins foi o local, o último bastião da resistência da Revolução Republicana em 1817. Olha só. E eu lembro que na época do livro eu escrevi pro pessoal, informando a eles, pedindo para eles fazer uma placa, né? Para homenagear, mas só que eu acho que ninguém retornou, não. Eu acho que esqueceram, né? Aí voltando aqui mais um tempinho, né? Homenagens aos revolucionários houveram, que ela caiu no esquecimento, né? Dessa revolução, né? Caiu o Rio Grande do Norte, caiu Paraíba, depois caiu, né? Caiu Pernambuco, né? Com um ato heróico de Padre Miguelinho, né? Isso. Padre Miguelinho, que inclusive Padre Miguelinho nasceu aqui no Rio Grande do Norte. E eu fiz até um vídeo aqui no Fatos e Cultura contando a biografia dele, contando um pouco da história do Padre Miguelinho. Dele e de sua irmã, Clara de Castro, que são daqui do Rio Grande do Norte e fizeram seu nome em Pernambuco. Agora, uma pergunta bem interessante, a questão de homenagens, né? A gente teve homenagem em 1917, no centenário, né? Lá na cidade, né, Anderson? Uhum. O que foi que fizeram lá na cidade, você lembra?
Em 1917 houve uma série de comemorações do centenário da Revolução de 1817 e foi inaugurado um obelisco de granito na Praça André de Albuquerque, onde foram apostas 4 placas de mármore, uma delas com inscrição em latim, relembrando as memórias de Frei Miguelino e de André de Albuquerque, Maranhão. Uma outra com 2 bandeiras, a bandeira de Pernambuco e a brasileira, cruzadas, e as outras 2 placas também relembrando 1817. Para essa inauguração foi movimentada toda a sociedade da época. Existe aí um farto material fotográfico que documenta todo essas homenagens. O Instituto Histórico, que era a grande referência na época dessas comemorações, é quem conduz tudo, né? Tendo à frente aqueles antigos sócios, Nestor Lima, Luiz Tavares de Lira, Alberto Maranhão. Então eles que conduzem essa lembrança histórica, e eles conseguem que o governador da época declare o dia 25 de março como feriado estadual. 25 de março é quando Andrezinho prende José Inácio Borges aqui em São José do Mipibu. Então eles consideravam que o nascimento da República no Rio Grande do Norte era aquela data, né? E aí, durante muito tempo, essa data Era feriado. foi feriado no Rio Grande do Norte. Muito bem. E na minha opinião deveria voltar a ser também. Porque bem. tem coisas aí quase significantes que é um feriado. Exato. Quer dizer, eu não quero ofender a ninguém, nem Não, suas claro. ideias, mas um caso desse, isso é história, e história com H grande. Agora é interessante que 200 anos depois, né, já foi um negócio mais acanhado, né? Inclusive nós tivemos a satisfação de nos conhecer nesse período, né? O irmão Anderson, Augusto, Francisco Galvão, dentre outros, Daliana Cascudo, dentre outras pessoas que são nossos amigos aqui, que vou acabar esquecendo, né, de citar, né, para não ser injusto. E houve várias solenidades, né, Memória e Tradição, né, lá na casa, no Instituto Ludovicos, na Casa Câmara Cascudo, Organizado pelo Instituto Tavares de Lira e o Grupo de Estudos André de Albuquerque, Maranhão. Isso. Teve também, lá na loja Padre Miguelinho, também teve uma sessão magna pública. Teve também na Câmara dos Vereadores, né, no Palácio Padre Miguelinho, né? Teve também no Instituto Histórico também. Mas eu sinto falta daquele algo forte que teve, né? Palanque governamental, inauguração de obras, né, de monumentos, o povo sendo trazido para as comemorações. Houve a banda de música da PM, também participou daquele cortejo, né? E é bem interessante, né? E hoje a gente está aqui dando nossa contribuição para uma nova homenagem, né? Porque teve também a placazinha, né? Que nós fizemos uma placa, doamos ao Instituto Histórico, né? E Geográfico, tá lá Irmão Cassimiro, queria apenas fazer um parênteses. O irmão Afrânio colocou muito bem, sem desmerecer nenhum outro feriado, nenhum outro homenageado, que eu particularmente sou terminantemente contra. Rua tal, mudar para rua tal. Não. Vamos botar outro homenageado. Perfeito. Aquele ali teve uma representatividade num determinado momento histórico que merece ser perpetuado. Eu sou contra esse negócio de mudança. Mas se você vê Tiradentes e a Revolução de 17, não tem um comparado, não tem comparação, rapaz. E a gente fica, digamos, esquecido. Acanhado. Uma vez eu estava num determinado local, sem citar nomes. Só seu programa aqui, Fatos e Cultura, para reatar o depoimento maravilhoso do primo Anderson aqui, para a gente tentar recuperar isso, rapaz. O Instituto Histórico tem que dar sua contribuição. Essa turma que estuda história, a universidade, o curso de história, a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? Não pode ser esses homens que deram, como aqui, né? Foram ficar esquecido, só meia dúzia que a gente senta aqui para relembrá-los. Não, isso tem que ser uma coisa de Estado, realmente, sabe? Eu tenho certeza que a gente, aos poucos, a gente está martelando nisso. Eu já sinto
não só seu programa, outros programas de YouTube falando sobre história, sobre cultura do próprio Rio Grande do Norte. Isso é bom. Eu acho que a gente vai chegar lá. A gente vai resgatar essa turma. O saudoso professor Valner Spence, irmão também, dizia: o Potiguar tem baixa estima por seus heróis. Mas a gente vai, professor, em sua homenagem, resgatar os heróis potiguares. Vai sim, se Deus quiser. Agora, interessante, meus amigos, que fruto de toda essa revolução que teve, o Rio Grande do Norte, no outro ano, nós pertencíamos éramos subornados isso é bem a lembrado. Pernambuco. Exato. No outro ano, em 1818, A alfândega criada, né? a alfândega é criada e sai a nossa emancipação. Olha só, fruto da Revolução de 1817, do que a gente está falando aqui, olha a grandeza do que a gente está falando. O Rio Grande do Norte conseguiu sua emancipação de Pernambuco no outro ano. Porque Inácio Borges disse: rei, se a gente não tivesse essa ligação a Pernambuco, lá não tinha acontecido isso, né? Aí o rei, então, Eu vou fazer depois um programa sobre José Inácio Borges, esse herói que muitos livros clássicos do Rio Grande do Norte falam ele como vilão da Revolução aqui no Rio Grande do Norte. Que, a meu ver, ele tinha uma ligação direta, era irmão maçom também, era irmão né? maçom, participava das mesmas reuniões. Por isso que eu acho que até no Rio Grande do Norte não houve tanta perseguição como houve em Pernambuco. Pernambuco dizimaram mesmo. Aqui não, ele ainda abrandou. Foi, mandou carta. Abrandou, mas esse cara não era nosso cego não, foi só um mal-estar, blá. Mas em Pernambuco não, dizimaram. Será que em São José do Mipibu, quando vieram pra cá, passaram em Cunhaú, engenho Cunhaú, deram uma passadinha em Goianinha, Goianinha que tinha um local, e o padre também era maçom. Tinha, em Goianinha, tinha também, funcionava uma academia, e aqui, no São José do Mipibu, aqui é só pra gente abrir uma pequena suposição, tinha também uma academia. Será que o destino, antes, Afrânio, Augusto, será que foi tudo no ar, tratado? Será que foi tudo traçado dentro de uma academia maçônica? É possível, né? É possível. Tudo leva a Porque chamaram, quando houve a tomada do poder, pegaram o José Inácio Borges, trataram ele bem, porque ele era muito, todo mundo estava muito bem com ele, trataram ele bem, e esperaram a esposa aí para levaram ele preso para Fortaleza de 5 pontos. Será que ele não foi uma carta na manga? Como do fato foi depois? Estratégia. Eu vou fazer depois um programa só sobre José Inácio Borges. Merece. Então, essa aqui é uma pequena parte a introdução, uma pequena parte do nosso programa. A gente vai fazer agora A parte externa, para falar das pretensões e a proposta daqui de São José do Mipibu, que eu espero, meus amigos, que seja estendido para outras cidades que participaram, Apodi, Natal, Goianinha, Martins, Porto Alegre, vários monumentos. Vamos começar por aqui, para a gente dar início e a Afrânio falar a proposta aqui da loja São José, através do venerável Afrânio, sobre o que é que ele pretende fazer junto com a Câmara de Vereadores e a Prefeitura. Olá, amigos do canal Fatos e Cultura. Estamos aqui em São José do Mipibu com os amigos Edson e Afrânio. Afrânio é o atual venerável mestre da loja São José do Mipibu, número 14. E Edson, o ex-venerável mestre, né, o venerável de honra da loja São José do Mipibu. Estamos aqui com o intuito de apresentar aqui, que a loja São José fez, uma apresentação alusiva à Revolução de 1817 e a participação de São José do Mipibu neste acontecimento. Diga aí, meu amigo Edson, como foi que aconteceu, ou qual é a proposta da loja maçônica? Primeiramente, boa tarde, amigo Cassimiro, nosso irmão. Tendo conhecimento a partir do livro que o irmão Cassimiro escreveu, nós tivemos esse conhecimento a respeito da importância e participação do município de São José de Mipibu, bem como da maçonaria também, na Revolução de 1817. E a partir de então, nós tratamos entre nós, irmãos da loja São José, houve também uma participação deste irmão que vos fala,
no intuito de que esse momento tão importante para a história da maçonaria, para a história do Brasil, para a história do Rio Grande do Norte, especialmente de São José de Mipibu, não fosse esquecido e fosse tornado, de certo modo, perpétuo, através de algo que pudesse nos relembrar permanentemente deste evento. E nós chegamos à conclusão de que o mais interessante a ser realizado, que seria enaltecedor para todas essas instituições que eu acabei de citar, um monumento alusivo a essa participação da maçonaria potiguar na Revolução de 1817, ocorrida no Oriente de Pernambuco. Como falamos, essa revolução, ocorrida 205 anos atrás, teve início aqui no Rio Grande do Norte com a prisão do governador José Inácio Borges por André de Albuquerque, aqui no Engenho Belém, aqui no aludido município. E daqui ocorreu o quê? Ordens governamentais, e aqui foi a primeira sede republicana do Rio Grande do Norte. Estamos aqui com Afrânio para falar sobre o monumento. Que tipo de monumento vocês pretendem fazer? Qual a ideia dele e onde pretende ser feito? Boa tarde a todos. Na realidade, já tivemos um papo muito gostoso na maçonaria e estamos nos deslocando aqui para o local realmente escolhido por todos nós, que é esse justamente que está atrás de nós aqui. Já entramos em contato com os poderes públicos, inclusive com a vereadora Verônica, que vai ficar como proponente do projeto, e o prefeito também, José Buriti, que também comprometeu-se em realizar este sonho resgatador da nossa história. Então, senhores, eu estou aqui até com o ofício em mão, certo? Enviado a Verônica, tá aqui, entendendo? Solicitando, inclusive, como é um projeto feito já pelo nosso irmão Cassimiro, que idealizou essa ideia espetacular, e nós jamais poderíamos deixar, né, de realizar um sonho desse, porque tem tudo para ser feito com as bênçãos de Deus, com a ajuda da população, dos poderes públicos. Então, a maçonaria, mais uma vez, tenta fazer o seu papel, que é de resgatar a história, fazer a história, resgatá-la e apresentar. Então, nesse caso, meus irmãos, estamos aqui fazendo esta filmagem, que será logo mais postada pelo YouTube do irmão Fatos e Cultura, e vocês verão uma matéria espetacular. Inclusive, vocês verão justamente as fotos do que foi feito para ser homenageado através desse belo monumento que será em breve erguido aqui em frente à Escola Barão de Mipibu, que também tem uma bela história, e futuramente vocês também saberão, através dos irmãos aqui, historiadores, Anderson, o irmão Augusto Maranhão, e, para ser sincero, quem está aqui ladeado aqui comigo, do nosso irmão Edson, o idealizador desse belo projeto, que vai nos encher de orgulho. Meu irmão, só temos a agradecer a você, a sua competência, a sua dedicação. E é esse irmão incansável que sempre vai batendo de porta em porta para o despertar de uma história esquecida. Meu irmão, muito obrigado por você estar conosco aqui e nos ajudando a realizar este sonho mipibuense. Muito obrigado. Eu que fico lisonjeado e ter grandes irmãos, amigos, né, em São José do Mipibu. Porque imaginem aqui, na hora que nós construímos um monumento, a ideia é que seja feito aqui, ó, de frente ao Barão do Mipibu, né, nesse local que está praticamente pouco usado, né? Esse monumento refletindo o que houve, a Revolução, enaltecendo seus heróis, né, daqui de São José do Mipibu, que há 205 anos atrás ajudaram na Revolução, e fruto dela, né, o fruto dela foi o quê? Foi a emancipação do Rio Grande do Norte um ano depois, como punição a Pernambuco. Nós éramos subordinados a Pernambuco, né? Imagina aqui turistas passando, vendo o monumento, com placas informando os dizeres, quem são essas pessoas, né? Turistas vindo perto aqui da escola Barão do Mipibu, perto da igreja, que é muito linda, enaltecendo mais ainda e sendo uma referência aqui para a cidade, que é muito bela. Eu só tenho a agradecer, meus irmãos. Muito obrigado.
Eu é que agradeço, Cassimiro, pela sua iniciativa e que em algum momento, esperamos que seja muito em breve, seja realizada, seja executada. E eu gostaria apenas de destacar, como você falou há pouco, que nós estamos no centro histórico de São José de Mipibu. O local escolhido, né, por nós para onde será erguido o monumento é justamente nesse centro histórico, nas proximidades de outros prédios históricos de fachadas, algumas que deveriam ser até tombadas pelo patrimônio histórico para a preservação eterna, né, dessa história de São José de Mipibu, que muitas vezes é esquecida, né? Então, o local escolhido não foi escolhido a esmo, ele foi escolhido exatamente pela proximidade com outros prédios históricos, para que ele se torne como uma cereja do bolo nesse centro histórico de São José de Mipibu, que foi, como nos bem mostrou você no seu livro, a primeira capital do estado do Rio Grande do Norte. Ok, só temos a agradecer, meus amigos. Antes, Augusto, gostaria de fazer umas considerações, por gentileza? Augusto, suas considerações sobre a possibilidade, né, a sugestão de erguermos um monumento aqui em São José de Mipibu, né, em alusão aos 200 anos da Revolução de 1817 e coincidiu com os 200 anos da independência do Brasil, né? Ainda tem isso para abrilhantar mais ainda a nossa história, né? Augusto? Não podia ter ideia mais feliz. São José de Mipibu, que seria a capital republicana de 1817, né? A capital maçônica de 1817, receber esse monumento da maçonaria. Parabéns aos idealizadores, a maçonaria de São José, a nossa querida Loja 14, São José, pela iniciativa, e a você, Cassimiro, que vem batalhando por essa ideia. Tenho certeza que esse sonho será concretizado. Anderson, suas considerações? Bom, eu só quero parabenizar o município de São José de Mipibu, a loja maçônica São José de Mipibu número 14, e acredito, eu estive presente em reunião com o atual prefeito Figueiredo e a vereadora Verônica, e acredito no compromisso de todos dois do resgate da cultura de São José de Mipibu. Isso é um resgate que o prefeito, a Câmara de Vereadores e toda a sociedade estará fazendo, essa justiça a São José de Mipibu, que foi a capital do Rio Grande do Norte em 1817. Muito bem. Ótimo. Fazendo aqui um pequeno paralelo com a independência do Brasil, fruto da Revolução de 1817, eu falei, né? Houve a emancipação do Rio Grande do Norte um ano depois, em 1818, e abriu caminho, foi algo tão grande que em 5 anos, em pouco tempo, houve a independência do Brasil. Fruto dessa revolução. Então, meus amigos, só tenho a agradecer, um grande abraço, fiquem com Deus, eu agradeço a todos, viu, a oportunidade, só tenho a agradecer aos espectadores, amigos do Fatos e Cultura, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.